ok? Vamos pegar agora um outro exemplo, agora com uma carga uniforme. É como se fosse alguma coisa totalmente em cima da viga de A até B, né? Então veja que aqui a gente vai... Lembra que a gente fez lá nos primeiros exercícios, lá no começo, né? Que a gente sempre considera bem no centro, bem no meio aqui, né? A força como se tivesse concentrada aqui no meio. Ah, mas então é igual ao anterior? Né? Vamos ver. Será que é igual? Porque na verdade eu tenho agora uma concentração, mas eu tenho carga aqui em cima, né? Muito bem. Então nesse exemplo 2, e agora que a gente tem uma carga, eu vou considerar aqui bem no centro. Então a distância, se L é tudo, né? Eu tenho um L sobre 2, metade bem no centro aqui. As reações, se a gente fizer, a gente tem lá a mesma coisa, né? A reação em A é como se fosse metade, né? Como está bem no centro, então um apoio segura metade, o outro apoio segura a outra metade, né? Então eu tenho justamente o Q vezes L, que é o peso, né? Sobre 2. E esse aqui tem um QL sobre 2 também. Muito bem. Vamos lá. Agora a gente pode pensar os esforços em cada trecho, né? Só que agora é um trecho único. Por que é trecho único? Ora, porque eu estou falando, né, de que eu tenho carga a todo instante. É uniforme, né? Então vamos pensar em qualquer ponto, né? Em qualquer ponto, um x qualquer, né? Um x qualquer ponto à frente de A, né? Então, se a gente pegar isso aí, o nosso RA, então lá, RA para cima, para baixo eu tenho o QX e o esforço cortante lá no final, em qualquer ponto que seja, né? O esforço cortante. Então, o esforço cortante eu passo para cá, ele fica positivo, o RA continua positivo, o menos QX continua negativo. Veja que esse esforço cortante agora depende de X, depende da posição que você está. Então, se eu estou aumentando o X, veja que ele está, né? Ele está num ponto aqui, né? Ele está num ponto aqui, X, e ele está subtraindo. Então, no começo, eu tenho só RA, o X é 0. Então, ele é muito grande. Eu vou aumentando, ele vai subtraindo mais. Chegou na metade aqui, agora esse aqui começa a diminuir, né? Por quê? Começa a ser maior que esse, ele começa a ficar negativo. Ele é linear, mas ele é um desenho linear no sentido de que ele é positivo, depois negativo, diminuindo. A gente vai ver esse desenho aqui, como que é essa função aqui, né? Ó, x negativo, lembra? X negativo, equação do primeiro grau, se o termo é negativo, é uma descendente, né? Vamos ver o gráfico disso aqui como fica. Ele é linear, mas negativo, tá? Olha aqui, ó, o RA é um valor fixo, positivo, Q vezes L sobre 2, e eu vou subtraindo. Então ele começa, quando x é 0, eu tenho um valor máximo. E conforme vai negativando, ele vai ficando cada vez menor e vai diminuindo. O momento fletor, a mesma coisa. Esse momento mais o QX, né? X sobre 2, que seria o meio aqui, e o RA no sentido anti-horário, aliás, no sentido horário, por isso negativo. A força concentrada no meio aqui, ela vai no sentido anti-horário, por isso positivo. Quando a gente faz essa matemática aqui, ó, passo para cá tudo, o RA, veja que dá uma equação do segundo grau. O segundo grau é uma parábola. Também começa com um valor positivo. Veja, eu tenho em função do primeiro grau aqui o x, então tem um número vezes x, menos um número vezes x quadrado. Então é uma parábola. E a concavidade é para negativa, para baixo. Né? Seria para baixo, mas só que como eu estou usando o positivo para baixo, ela vai ser para cima. Né? O momento, lembra que o sentido para baixo, o eixo é para baixo, né? Nesse sentido. Mas é uma parábola. Professor, não entendi. O que você fez? Eu fiz o cálculo do momento. O momento tem que ser igual a 0. O momento nesse ponto aqui que eu escolhi, ele é o momento, esse momento aqui nesse ponto. Quais forças que eu tenho? Eu tenho a força no centro aqui, por isso positiva, e uma força de reação que seria no sentido anti-horário negativo. Quando eu passo para cá, ela fica uma equação do segundo grau. Olha os desenhos que surgem, né? Tá aqui.
né? Antes do desenho, eu coloco, então, cheguei nas funções lá, né? Que eu queria, que é uma parábola. Eu vou pegar um trecho só para ver. Que ponto que vai ser o esforço cortante é zero? O esforço cortante é zero, se a gente pegar essa função aqui, ó, quando que isso vai ser zero? Quando esse termo for igual a esse. Ou seja, L sobre 2. Por quê? Se eu tenho Q aqui e tenho Q aqui, quando x vale L sobre 2, QL sobre 2 menos QL sobre 2 dá zero. Então, quando x chegar na metade, o esforço cortante é zero. Não tem esforço nenhum para cortar, né? Não tem esforço nenhum para cortar. E quando que o momento é zero? Né? Quando que o momento é zero? Quando esse termo for igual a esse, a gente descobre aqui, por equação, que é QL² sobre 8. Então vamos ao desenho. Olha lá, ó. É uma peça constante aqui, que tem duas reações. A gente considerou no centro, porque ele é uniforme, né? Todo bonitão igual, no centro. Então veja, no começo o esforço cortante é máximo nesse ponto. Aí ele vai diminuindo, lembra que ele é linear decaindo, né? Menos x, ele vai decaindo. No centro ele vale zero, e depois ele começa a ser negativo. Até chegar no ponto no esforço máximo cortante nesses dois pontos aqui. Então, onde são os esforços maiores? Nos dois, diferente daquele anterior, que era uma peça só aqui, esse por ser linear, né, todo igual, os esforços cortantes maiores são em módulo nos eixos de rotação, de reação, né? E aonde não tem esforço cortante nenhum é no centro, né? É no centro. E o momento, aonde tem a maior tendência a envergar, né, a flexão? Lembra, para baixo positivo, como é concavidade para baixo, né? Então no caso aqui para cima, olha o centro. É uma equação do segundo grau, então eu tenho pouco momento fletor no começo, ele começa a aumentar, chegou a máxima tendência de empenar isso aí e diminui aqui novamente, ok? Bom, espero que eu tenha ajudado aí, depois eu coloco mais exercícios resolvendo para vocês aí. Pessoal, um grande abraço.